Olá, estamos com Paulo Fock, pedagogo, especialista em educação infantil e doutor em educação, professor na Unicinos. Paulo Fock foi consultor da Nacional Comum Curricular, coordena o Observatório da Cultura Infantil, o OBCI. É uma grande honra e uma alegria imensa poder estar com você hoje aqui, Paulo. Quero agradecer muito pela sua presença e disponibilidade e te pedir que converse conosco um pouquinho sobre essa questão da infância e da escuta, né? Então, considerando as suas investigações sobre a escola, sobre a infância, gostaria de ouvi-lo falar um pouco sobre a escuta da criança e as contribuições dessa escuta para a nossa aprendizagem, né? Sobre a infância e sobre como as crianças aprendem. Então, obrigado pelo convite, Renata. Que bom poder estar ao lado de outras pessoas aqui para colaborar nessas conversas sobre o campo da investigação na educação infantil e sobre esses temas que versam e atravessam todo esse lugar de pensar a construção de possibilidades na educação infantil, de pensar a construção da docência na educação infantil, de pensar a construções de pedagogias, né? E esse tema da escuta é um tema bastante importante, né? E caro para nós que somos do campo da educação, sobretudo da educação infantil. Eu acho que esse termo ele ficou bastante popularizado, né? Bastante conhecido a partir do momento em que também se acessa a um conhecimento do pedagogo Loris Malaguzzi, que vai batizar, vamos dizer assim, a sua pedagogia ou as suas crenças pedagógicas como uma pedagogia da escuta, e vai partir dessa metáfora, porque ele, um pedagogo que se vale de metáforas para fazer uma interlocução a respeito do como nós podemos nos aproximar do mundo das crianças, mas vai partir dessa metáfora para chamar atenção a respeito de alguns pontos que eu considero muito importantes. Para trazer a respeito desse tema, eu vou navegar por alguns campos, assim, né? Que eu acho que podem nos ajudar a pensar a respeito disso, e eu já estou assumindo aqui, né, desde o começo da minha fala, de que eu estou partindo, obviamente, de uma reflexão muito interpelada pelo pensamento malaguziano, que é um pensamento que eu venho estudando há alguns anos e que vem me ajudando a entender a respeito do campo da pedagogia da infância de uma dada forma, né? Mas como o Malaguzzi também ensina, a gente deve fazer esse diálogo como um jogo de quebra-cabeça, né? A gente vai ter que ir buscando em outros campos e compondo e juntando e pensando nos encontros de diferentes campos que possam qualificar essa problemática a respeito da escuta. Recentemente eu li um livro do Christian Dunker, que é do Christian Dunker e do Cláudio Tebas, na verdade, que é O Palhaço e o Psicanalista. E aí talvez as pessoas podem dizer, mas o que isso tem a ver com escuta? É porque lá está posto um exercício sobre escutar, né? É uma conversa que me parece bastante interessante para a gente partir. E o Christian Dunker vai trazer algumas discussões muito importantes, começando pela ideia de que escutar também é dizer. E aqui eu acho que reside um ponto importante, né? O saber fazer o exercício de escuta, e aqui quando eu estou falando de escuta é sobre o mundo do outro, e talvez mais especificamente a escuta de um adulto sobre o mundo da criança, também conta, também diz de que maneira nós estamos nos colocando nessa relação, de que maneira nós estamos nos colocando nessa possibilidade de acolher o outro e de estabelecer uma relação com esse outro, que no nosso caso nós estamos falando da criança, né?
E nesse exercício de escutar como uma forma de dizer, o Christian Dunker vai dizer que aparecem alguns desafios para a gente, né? Porque escutar talvez é um dos exercícios primeiros contra o narcisismo, né? De sair de si. Porque se eu tentar escutar o outro sem sair de mim, eu não escuto, né? Eu não estabeleço nenhuma conexão, nenhuma relação. Então, dentro desses desafios, ele vai começar falando que o primeiro desafio, ou o primeiro movimento, é renunciar à sua identidade para abrir-se ao outro. E eu acho, embora ele não esteja falando do universo pedagógico, ele é um psicanalista, embora ele não esteja tratando desse lugar, eu acho tão potente essa discussão dele, porque pensar educação de crianças bem pequenas e bebês, né, de 0 a 6 anos, significa pensar num acolhimento ao mundo, em como que eu apresento o mundo à criança e a criança ao mundo. E esse exercício não se faz num processo de colonização do pensamento da criança e nem do abandono. Se faz num processo de escuta e acolhimento da criança. Fazer esse exercício de acolhimento parte de um pressuposto de abertura ao mundo do outro. E aí, por isso que eu gosto desse primeiro movimento, desse primeiro desafio que ele vai dizer, que um primeiro aspecto é a renúncia da nossa própria identidade. Se eu olhar para a criança a partir do meu mundo adulto, a criança vai estar sempre em déficit, a criança vai estar sempre com falta, e eu não vou conseguir perceber quem a criança é. A Carla Rinaldi, num texto belíssimo dela sobre a imagem de criança, ela vai dizer que pelo menos há 2 imagens. E que a partir, né, o que o Malaguzzi sempre chamou a atenção, a partir dessa imagem que nós temos de criança, nós contamos, nós dizemos do modo como nós nos relacionamos com elas. Se nós temos uma imagem de uma criança que não é, eu vou dialogar com essa criança, vou me relacionar com essa criança a partir da falta. Eu vou me relacionar com essa criança a partir do que ela ainda não alcançou. Ao contrário, se eu tenho uma imagem de uma criança que é, eu me relaciono com essa criança a partir do que ela já é, já faz, já pode. E, portanto, isso significa o reconhecimento da identidade do outro que é distinta da minha identidade. Então, esse primeiro movimento, esse primeiro desafio que o Christian Dunker pontua, para mim, me parece muito interessante. O segundo, ele vai falar que é colocar-se no lugar do outro e, a partir disso, começar a falar pelo outro. Ou colocar-se no lugar do outro e abrir-se para aquilo que você ainda não sabe. Fecha aspas, né? Porque aqui eu estou parafraseando ele. Eu gosto dessa ideia de pensar, de colocar-se no lugar do outro e abrir-se para aquilo que eu ainda não sei. Porque aí quando eu penso num exercício de escuta, eu estou falando da escuta como um exercício também de atenção. Um exercício também de estar atento ao outro, de estar preocupado com esse outro. Vou recuperar aqui um termo que a minha amiga e colega Bianca falou ontem, de se sentir sentido pelo outro, de se sentir a salvo pelo outro, de se sentir sossegado pelo outro, que pelo menos seriam os 3 aspectos da vinculação entre uma pessoa e outra, entre eu e alguém, né? Esse estado de atenção, de curiosidade que se abre para aquilo que eu não sei, porque nasce desse encontro, dessa relação, dessa escuta, é um dos grandes desafios. Se eu falar contigo, Renata, só aberto e partindo do que eu sei e do que eu posso imaginar que isso pode acontecer, eu não estou escutando, eu não estou na relação com você, eu não estou aberto àquilo que pode emergir dessa relação. Quando a gente fala dessa escuta nessa perspectiva com as crianças, nós estamos falando exatamente nesse exercício de pôr-se e aberto ao que emerge desse encontro. Por isso que uma das formas como que se nomeia a pedagogia malaguziana é como uma pedagogia relacional, né? Exatamente porque se abre
e acolhe aquilo que emerge da relação. E um terceiro movimento, um terceiro desafio que o Christian Dunker vai propor para a escuta acontecer, é abrir-se para o fracasso da comunicação. Eu acho isso interessante. Não à toa ele é um psicanalista e está falando desde o lugar da psicanálise, né? Eu me lembro que quando eu li a primeira vez isso, me remeteu muito ao meu exercício de terapia, né? Uma coisa que eu aprendi muito com a terapia é que quando eu começo a pensar que alguma coisa está acontecendo, será que é isso mesmo? Se eu abro uma brecha hipotética para supor que talvez pode ser aquilo que eu estou pensando, mas pode ser que tenham outras versões sobre aquilo que eu estou pensando, isso já se abre um mundo para que eu possa me relacionar com ele. Para que eu possa, inclusive, compreender melhor, não simplificar ou não exagerar, né? No caso, geralmente, de questões terapêuticas, no meu caso, acabo exagerando sempre. Então, eu acho tão interessante isso quando a gente pensa também na relação com as crianças, porque pressupor esse fracasso de comunicação é supor e suportar a incerteza que existe quando eu encontro alguém, né? E o Christian Dunker vai falar lá pelas tantas, essa é a boa escuta, essa é a boa relação de escuta, né? Esse suportar a incerteza. E o suportar a incerteza, inclusive, estar aberto para uma comunicação que não aconteceu. Não aconteceu, inclusive, porque nós estamos falando do mundo do adulto e do mundo das crianças. A Alison Gopnik vai falar, né? No mundo da tradição e do mundo da inovação. Na tradição, nós que já estamos pertencentes a essa cultura e já estamos bastante convencionados a ela, e as crianças que carregam a novidade, ou, como diria o Malaguzzi, são portadores do inédito. A Hannah Arendt chamaria da natalidade daqueles que chegam, né? Como é que a gente faz esse encontro? Quantos fracassos vão ter nesse encontro, né? Essa abertura ao fracasso da comunicação, essa abertura à possibilidade de que alguma coisa se atrapalhou entre essa minha escuta do mundo da criança, e aí que eu estou querendo dizer assim não se aligeirar em dizer essa criança é assim, essa criança não sabe fazer isso, essa criança é danada, sabe? É se abrir a possibilidade de que talvez eu não estou conseguindo compreender melhor essa escuta, compreender melhor essa criança, perceber melhor essa relação. Então, esses 3 exercícios lá da psicanálise, né? Vamos pensar que eu estou tomando emprestado uma reflexão para pensar isso no campo da educação, me parece que pode ser um exercício muito interessante. Seguindo ainda nessa perspectiva, é importante chamar a atenção que quando o Malaguzzi fala de escuta, ele não está falando no lugar do audível, né? Porque, inclusive, é onde ficariam os bebês nessa relação. Para o Malaguzzi, escutar é verbo ativo. Inclusive, significa para ele a capacidade do adulto saber responder, e responder no sentido de traduzir no cotidiano pedagógico as necessidades das crianças. Esse exercício só emerge de um adulto capaz de se abrir ao mundo das crianças e suficientemente fecundado em teorias que ajudem a ler e compreender a realidade do mundo da criança. Escutar não é um exercício simples, assim como observação, que são termos que estão bastante conectados, né? Não é uma coisa natural, a gente sabe simplesmente, não, a gente aprende. Escutar é uma aprendizagem. Escutar como exercício, como esse verbo ativo, né? Como o Malaguzzi chama, como esse exercício de aprender-se a responder, aprender a abrir-se ao mundo da criança para respondê-la, é uma grande aprendizagem. O Oielos, grande biógrafo do pensamento do Malaguzzi, vai dizer que escutar, na realidade, é uma arte para entender a cultura infantil. Ou seja, para compreender a sua forma de pensar,
de fazer, de perguntar, de teorizar sobre si, sobre o outro e sobre o mundo. Então, escutar tem a ver com uma capacidade de construir compreensão, como diz o Boaventura de Sousa Santos, para nos ajudar a migrar para outros lugares cognitivos, né? Para outros círculos de reflexão a respeito de quem são as crianças. Isso é escutar. Quando eu falava que a gente tem que partir dessa distinção entre o meu mundo e o outro, né? Abrir mão da minha identidade para poder reconhecer a identidade do outro, é isso. Se eu tentar escutar a criança absolutamente invadido por ideias pré-estabelecidas sobre a criança, eu não a escuto, eu não a percebo, eu não a entendo, né? Oielos também ainda vai chamar a atenção que escutar significa estar atento, com todos os sentidos. Veja, não é só do lugar do audível, né? É um estado de atenção com todos os sentidos para reconhecer as 100 linguagens da criança e sua relação com o mundo, né? Quando Malaguzzi fala das 100 linguagens, ele justamente usa esse termo para que ninguém vá tentar qual é a linguagem 1, qual é a linguagem 2, qual é a linguagem 3, né? Que eu sei que teve gente que já tentou nesse mundo. Não, ele está falando da ordem dessas inúmeras formas que uma criança, quando chega ao mundo, se vale para interpelar o mundo, se vale para chegar ao outro, né? Isso é linguagem, né? E as crianças, desde os bebês, se valem da linguagem oral, da linguagem do cheiro. Um bebê, quando chega ao mundo, a sua primeira linguagem é o cheiro. Se um bebê, quando nasce, for colocado sobre o corpo da mãe e ninguém levar ele ao peito, ele chega ao peito, porque ele conhece uma linguagem da alimentação, que é o leite materno. É por isso que as bebês nos berçários gostam tanto das mochilas, porque elas carregam o cheiro de casa, elas carregam o cheiro das figuras de apego, daquelas pessoas que representam segurança emocional para eles. Por isso que eles gostam tanto e às vezes necessitam disso, necessitam do seu cheirinho, do seu naná, e cada um e cada lugar tem um jeito de chamar e nomear. Porque o cheiro é uma linguagem, ou seja, é uma forma de interpelar o mundo, né? Escutar significa estar atento a isso. E o Oielos ainda vai chamar a atenção que escutar possibilita o assombro, o maravilhamento sobre o inesperado, sobre o imprevisto, né? Escutar significa também se surpreender, também descobrir e se entusiasmar, se sentir tocado, interpelado por aquilo que eu consigo reconhecer no outro, por aquilo que eu consigo alcançar do mundo do outro. Porque lembrem, há sempre um fracasso na comunicação, há sempre um limite para eu alcançar esse mundo do outro. Um terceiro argumento, então, que eu traria para ajudar a mostrar, a perspectivar essa ideia de escuta, é o trabalho de uma pesquisadora italiana chamada Marianella Sclavi, que ela vai escrever um exercício de um bom ouvinte, como um explorador de mundos possíveis, né? E aí ela vai falar de 7 regras para a escuta ativa. A primeira delas, ela vai dizer, não tenha pressa de chegar às conclusões. As conclusões são as partes mais efêmeras do que está buscando. Ou seja, esteja atento, esteja preocupado em querer saber, não em querer concluir. Esteja aberto e disposto a reconhecer que há limites e que o encontro e a presença é o que conta nessa relação de escuta. Segunda dica que ela vai dar é aquilo que vê depende da perspectiva em que cada um se encontra. Para conseguir mudar teu ponto de vista, deve mudar de perspectiva. É um pouco a dica que eu conectava antes. Às vezes, quando a gente se desloca um pouco o olhar e pensa, mas será que não tem uma outra perspectiva? Eu daqui a pouco posso alcançar outros modos de olhar, de escutar, de compreender aquela realidade a partir do que eu antes estava imaginando. Se a gente pensar que a escuta
né? Que essa forma de eu compreender e perceber a realidade, ela é a verdade e a única forma de existir, de perceber o mundo, de perceber a criança, a gente já tem o sintoma de que não está escutando, né? De que a gente está negando a complexidade que há no outro, no mundo e nessa relação entre eu e o outro, eu e o mundo, né? Eu sempre uso um exemplo. Se eu for na janela da minha casa e descrever essa realidade, eu vou descrever de uma forma. Se um arquiteto e urbanista vier nesta mesma janela e descrever essa realidade, ele descreverá de uma outra forma. Se um biólogo fizer esse mesmo exercício nessa mesma janela, há outra realidade. Se um geógrafo se parar aqui e fazer esse mesmo exercício, há outra realidade. Se um filósofo vier aqui, ele vai ter uma outra realidade. Qual é a realidade? Todas essas e tantas outras. Depende do ponto de vista, depende de quem vê, né? É óbvio que quando nós estamos falando isso em relação ao mundo da criança, a gente está dizendo que tudo cabe. A gente está dizendo, portanto, que a gente tem que estar fecundado numa teoria para conseguir compreender mais e melhor o mundo da criança. Mas não que a gente alcança a verdade sobre a criança, né? A terceira regra da Marianela Sclavi é: se quiser compreender aquilo que o outro está dizendo, deve assumir que ele tem razão e lhe perguntar para te ajudar a ver as coisas e os acontecimentos a partir da perspectiva dele. E eu acho isso interessante, que aqui ela está usando, também ela não está falando da relação pedagógica adulto-criança, ela está falando de escuta na nossa relação mundana. E eu estou tomando emprestado esses autores para nos ajudar a pensar, né? Inclusive para dizer para vocês que cuidado com usos aligerados de alguns termos, né? Para não virar um jargão, para não virar um clichê, porque a gente senão vai ganhando e somando e acumulando clichês e não muda aquilo que efetivamente tem que mudar, que é o nosso reposicionamento adulto-criança nas relações educativas. Voltando a Marianela, o que ela está querendo dizer com isso? O que nós podemos pegar emprestado dela para olhar para a relação com a criança? Quando uma criança faz alguma coisa, está hipotizando uma construção, e talvez eu, quando estou olhando, já imagino, ela poderia fazer isso, mas a criança vai por um outro caminho, queira saber por que ela tomou aquele caminho, queira entender. Queira estar aberto ao mundo da criança e a sua forma de perceber o seu mundo e o mundo que ela está participando. A quarta regra da Marianela Sclavi é: as emoções são instrumentos cognitivos fundamentais quando se sabe compreender a sua linguagem. Não te informa sobre a coisa que você vê, mas sobre como ver. O seu código é relacional e analógico, né? Aqui nós estamos falando dessa unidade de inteireza, de vida que nós somos e as crianças são. Quando a gente tenta dar um recorte, é porque o que o nosso olhar alcança, e não porque isso é a realidade. A criança e nós, como unidade de inteireza de vida, somos cognição, emoção, corpo, socialização, afeto. E tudo isso sistematicamente e ecologicamente se relacionando é que nos faz quem nós somos. Reconhecer essa ecologia do outro, essa ecologia da criança, essa ecologia da sua ação, né? Pode ser um ponto importante para esse exercício de escuta. A quinta dica dela: um bom ouvinte é um explorador de mundos possíveis. Os sinais mais importantes para ele são aqueles que se apresentam à consciência ao mesmo tempo descuidados e fastidosos, porque são incongruentes com sua própria certeza. Só a primeira frase já diz tudo, né? Escutar e fazer um exercício de escuta é explorar mundos possíveis. Eu conecto isso com uma discussão do Brunner, né, que ele vai falar de criar novos mundos possíveis a partir da narrativa. Nós podemos dizer que quando a gente escuta a criança
Escuta, sempre que eu estou falando aqui, não é sentar e dizer, me conta o que você tem para dizer. Escuta é como eu me relaciono com a criança. É como eu me ponho frente a ela, como eu respondo a ela na forma como eu organizo o meu espaço pedagógico, a nossa sala. Escuta é como eu sento e narro uma experiência das crianças, é como eu sento olhar para a experiência dela. É disso que eu estou falando, de escuta. Fazer esse exercício como construção de mundos possíveis, de explorar mundos possíveis, é se assombrar com o conhecimento. É perceber que sempre há o que saber, sempre há o que descobrir, sempre há o que narrar de uma nova forma e com novos detalhes e com novas possibilidades, né? Conectando com a discussão do Brunner, eu posso dizer que se escutar é explorar mundos possíveis, narrar é criar novos mundos possíveis, né? Porque somos interpelados por essa narrativa. Aliás, tempo atrás alguém produzindo uma crítica sobre as mini-histórias, que é um exercício de escuta e narração, disse, mas isso não fala da realidade das crianças. Mas quem estava falando isso estava supondo que a realidade da criança é catalogizável, é possível de se descrever e tem uma visão, portanto, bastante simplista sobre o ser humano. Se eu perguntar para qualquer pessoa, me conte uma narrativa da sua infância, me conte uma cena da sua infância que você não sabe, que você não lembra, mas que você sabe porque alguém te contou a partir de uma imagem, de um objeto. E se depois dessa narrativa pergunta quanto disso te constitui, eu tenho certeza que a resposta vai ser dizer que isso me constitui imenso, me constitui muito. Porque a lógica científica, racional científica, é uma das tantas formas de perceber a realidade. E não é mais ou melhor do que o paradigma narrativo como uma forma de compreender a realidade. Então, com muita calma, a gente tem que pensar que se descreve, se consegue catalogizar a criança ou categorizar a criança. Se eu tentar fazer esse exercício, eu estou fazendo a partir de uma das tantas lógicas, um dos tantos paradigmas para compreender o humano e a humanidade. Sexta regra. Um bom ouvinte acolhe com boa vontade os paradoxos do pensamento e da comunicação. Afronta os sentidos contrários como ocasião para exercitar-se em um campo que o apaixona. A gestão criativa dos conflitos. Conflitos aqui é no sentido entre aquilo que eu imagino e aquilo que é. Entre, nos termos de internet de hoje, entre expectativa e realidade, né? Aliás, quanto menos expectativa, melhor. Mas é inegável que a gente tem, e em alguma medida elas são importantes, né? Falando em relação ao outro, em relação à criança. O Winnicott, ele falava da importância de que quando uma criança chega ao mundo, é importante que em alguma medida alguém tenha algum projeto de futuro para essa criança, para que ela possa tomar esse projeto como um propulsor para seguir essa aventura e desventura da vida. O que não pode ter é uma ideia definida de futuro para essa criança, porque aí a gente sucumbe, né? A criança sucumbe, ela desaparece e fica só uma projeção dos meus desejos e não ao desejo dela. Então, é mais ou menos por aí. Um bom ouvinte é aquele que suporta reconhecer que aquilo que ele imaginava foi confrontado com aquilo que agora ele passou a perceber nesse exercício de olhar o outro a partir do mundo do outro. E por fim, a Marianela Sclavi vai dizer que para tornar-se um especialista na arte de escutar, a gente deve adotar uma metodologia humorística. Quanto mais a gente aprender a ouvir, mais humor vai surgir desse exercício. Humor aqui como um exercício sutil de beleza, de estesia, de disponibilidade a esse exercício criativo e estético
que nos convoca a um outro agenciamento para estar com as crianças, que inclusive consegue ser capturado e tocado pelas tantas formas que as crianças narram o mundo, descrevem a realidade e criam suas teorias provisórias para explicar esse ser estar no mundo. Então, eu acho que para fechar, eu diria, como síntese, né, que aprender a escutar é um exercício intenso de se perceber suficientemente para estar aberto a se deixar para perceber o outro. E nesse exercício, aprender a responder como um professor inteiro, atento, que possibilidades ele dá para a criança explorar novos mundos, construir novos mundos e crescer. Acho que era isso. Nossa, eu tenho sido agraciada com a oportunidade de ouvir tantas reflexões valiosas e ter você como o entrevistado que conclui esse projeto me deixa não só honrada, mas extasiada diante do que a gente teve a oportunidade de ouvir, pensando exatamente sobre o que você disse, que ouvir nos coloca diante do inesperado, né? E escutar, né? E eu me emocionei enquanto te ouvia, eu me senti provocada em diferentes momentos com questões que você trouxe que não são necessariamente inéditas, porque eu inclusive já o ouvi em alguma medida falando sobre isso, mas que foram completamente novas. Também porque sou outra nesse momento te ouvindo, né, te escutando e refletindo sobre isso. Então, quero mais uma vez te agradecer muito. Tenho certeza que vai ser uma contribuição incrível para tantas pessoas que terão a oportunidade de escutá-lo falando sobre essas questões com tanta profundidade, sensibilidade e beleza. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Renata. Eu acho que eu nunca tinha parado para falar sobre escuta. Assim, acho que ela sempre veio tangenciando tantas outras questões, então também foi uma oportunidade muito significativa para mim, para dizer o que você pensa sobre escuta, quem são teus interlocutores que vão compondo o teu campo reflexivo para falar de escuta. Então foi uma grande oportunidade. Obrigado e espero que as pessoas que tenham a paciência de escutar desfrutem também. Obrigada.